Shalom, família Fonte da Vida, queridos ouvintes, seja você católico, seja você espírita ou você de nenhuma religião. Mas claro que o nosso assunto fala-se sobre Deus. E queremos que a palavra essa noite ela será pequena, porque nós sentimos que precisamos orar mais. Não é assim? Porque nós entendemos que o grande segredo dos milagres de Deus está através da oração. Não é invenção nossa, mas os exemplos de quem merece ser seguido, nós temos de monte, e foi dado pelo Senhor Jesus. Em todo tempo, o Senhor Jesus mostrou o poder da oração e ensinou seus discípulos, e mostrou que a oração tem o poder de fazer. E é claro que é no meio dela que se exige a manifestação da fé. E a fé, ela é o veículo chave para que os milagres aconteçam. Então, se nós cremos que Deus nos ouve, que Deus está nos escutando, é necessário nós exercitarmos a fé. Mas você vai exercitar a fé com a boca fechada? Não. Você vai exercitar a fé com atitudes, com mudança e posicionamento na sua vida. E acima de tudo, através do poder da oração. Ela faz uma faxina dentro de você e ela leva você para um nível maior. Então nós queremos hoje realmente fazer uma oração de intercessão forte. Mas é uma oração realmente forte. Entendeu? Para que ela entra de uma forma poderosa, empurrando todos os entulhos para fora do caminho, e ela possa realmente trazer a presença do Espírito Santo a fazer algo extraordinário nesta noite. E sabemos que a noite, quando chega, não é? Parece que junto com ela sempre vem as coisas mais pesadas, mais ruins, como se representasse, a ação das trevas. E nós sabemos que nós não precisamos nos sentir assim, porque quem cuida de nós é realmente o Espírito de Deus. E antes de eu ler alguns versículos e entregar essa palavra de fé para você orar comigo, eu quero fazer uma oração. Pai, eu abençoo a vida desse ouvinte, porque ele vai entrar comigo nesta oração. E eu declaro, Pai, que ele vai agora ficar no seu lugar. Não vai andar mais para lá nem para cá. Não vai ficar prestando atenção em outras coisas. Porque quem tira os seus ouvidos e os seus olhos do foco, ele é realmente induzido pelo adversário para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas no nome do Senhor Jesus, eu declaro que esta pessoa, o foco dela, ela se colocou, Senhor, para ouvir sua palavra. Ela valorizou a sua palavra. E o Senhor bem conhece aqueles que valorizam nesse momento para a sua vida o poder da palavra e o poder da oração. Nós entendemos, Senhor, que muitas coisas querem cobrir a vida desta pessoa, para paralisá-la, mas nós declaramos que nesse momento, nem televisão, nem um outro meio social vai, Senhor meu Deus, desviar o foco desta pessoa, porque ela precisa dessa oração, e ela precisa, Senhor, subir de nível
chega de descer de um nível espiritual, chega de se arrastar espiritualmente, chega de viver uma vida frágil e uma vida de fracasso espiritual. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Tiago, queridos, no capítulo 1, no versículo 2, a palavra diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Como é que alguém pode sentir alegria quando está sendo tentado? Mas é aí que está o segredo. A tentação muitas vezes ela é permissiva por Deus, exatamente não para Deus descobrir qual é a proporção da sua fé e confiança nele. Ele já conhece. É para você mesmo aprender a ver qual é o nível de fé e de confiança que você tem em Deus. A maneira como você reagir, como você resistir, é que vai dizer. Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé, quem disse que a fé não é provada? Existem vários tipos de fé e vários níveis de fé. A Bíblia mostra isso na vida dos grandes homens de Deus. Os milagres foram diferentes, mas também o que foi exigido de cada um foi diferente na sua fé. Então hoje, você que está me ouvindo, o nível de fé para o seu milagre é diferente do nível de fé para um amigo seu, para um parente, para o irmão na fé, ou até para uma pessoa que mora dentro da sua casa, porque ela é muito particular. Por isso que diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, se você diz, eu tenho fé, a sua fé será aprovada para que você aprenda a adquirir a paciência. E muitas pessoas nesses dias não têm tido a paciência. E muitos, por não ter a paciência, estão tomando decisões erradas. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência, já que ela nasce da fé, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado, querido. Se você precisa de sabedoria, até para conduzir e entender que tipo de fé você tem, você às vezes se questiona, eu tenho fé ou eu não tenho? Será que eu estou indo pela fé ou não estou indo pela fé? Eu estou caminhando pela fé ou não? Então, em alguns minutos você vai ser esclarecido sobre isso. Peça, porém com fé, em tudo que você tem que receber de Deus, sem a fé, não há movimentação no mundo espiritual a nosso favor. Sem fé, não há vida na palavra de Deus para que as promessas de Deus se cumpram. Você tem que levar muito a sério e descobrir qual é o nível da sua fé, porque quem está precisando ver o milagre de Deus e que não sabe direito o que vai ser o amanhã é você. Então você tem que se preocupar com isso, porque isso é uma questão muito séria aos olhos de Deus, para que depois você não fica naquela choradeira, naquela murmuração e reclamação, que você não vai receber nada. E olha, e não sou eu que digo, e diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, porque duvida é semelhante à onda do mar,
que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Lançado pelo vento de um lado para o outro, quer dizer você que é inconstante, você que não caminha pela fé, você é uma pessoa vulnerável. Tudo que fala você faz, tudo que fala você acredita. E olha quantas coisas você perdeu por causa disso. E o versículo 7: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, viu? Se você não agir com fé nesses dias, não pensa que você vai receber tal coisa. Não adianta ficar gritando, ficar chorando, não. Esse é o tempo de você se levantar e exercitar sua fé para mostrar a Deus aonde está a sua confiança. Eu quero dizer para você um pilar da fé, tá certo? Chama-se méritos pela fé. Porque ninguém merece nada de Deus. Porque Deus, por que ninguém merece nada de Deus, queridos? Primeiro, porque Deus é santo. Segundo, Ele é puro. Terceiro, Ele é perfeito. E depois, por que nós não merecemos? Porque somos ao contrário de Deus. Porque todos os seres humanos são, no mínimo, pecadores. Somos impuros, imperfeitos no nosso caráter. Dado a essa distância infinita que nos separa do Altíssimo, por mérito meu, possa me ouvir. E nem você também. Então por que Deus está pronto a me ouvir? Mas como para Deus nada é impossível, Ele já traçou um plano pelo qual qualquer pecador, por pior que esse pecador seja, ele tem acesso à presença de Deus e vem a partir daí se tornar, não é, merecedor da atenção de Deus e também das suas bênçãos. E diz o seguinte: a fé é o meio pelo qual qualquer pessoa pode tornar-se merecedora. Obviamente não estamos falando de uma fé qualquer. Não estamos falando de uma fé natural. Aquela fé que muitos dizem, eu fiz pela fé, mas nem sabe o que é fé. Nunca viveu experiências profundas, precisando os milagres grandiosos de Deus. Tem pessoas que vivem flutuando só na camada de cima da fé. Nunca foi exigido dela mergulhar nas profundidades para conhecer realmente, ter uma experiência de ver a grandeza de Deus no meio de uma situação. Então, por isso, a fé, não, eu tenho fé para isso, eu tenho fé. Não é disso. Essa fé aí Deus não está interessado. O que está interessado é aquela fé que realmente Deus olha e sabe que ela é pura e verdadeira nele. E diz assim: não estamos falando de uma fé teórica. Tem gente que só vive na teoria da fé. E se tivesse uma fé sobrenatural, não teria se arrebentado tanto, tropeçado tanto, fracassado tanto, não estaria hoje cheios de remédio, em depressão e um monte de coisas. Mas pensaram que estava caminhando pela fé, mas não estava. E diz o seguinte, estamos falando, não é de uma fé teórica,
assumida de uma forma natural por todas as pessoas do mundo, mas estamos falando da fé sobrenatural. Teoricamente, todo mundo acredita em Deus, certo? Teoricamente. Alguns, indo um pouco além, creem em Jesus como Salvador. Acreditam na palavra dele. Acreditam nos seus profetas. Muitos acreditam na sua igreja, mas na prática não assumem essa crença, porque e nem pode, porque não obedece à palavra. Sem obediência da palavra, a sua fé não serve para nada. A sua fé nunca vai ser sobrenatural, porque o Espírito Santo nunca vai agir sobre ela para te honrar diante de Deus. Mas se você não obedecer à palavra, o que você pensa ser fé é simplesmente uma emoção da sua carne. E eu quero dizer, se queremos ver a grandeza de Deus, temos que caminhar e subir de nível e aprender a caminhar pela fé sobrenatural. E diz assim: não assumem essa crença com obediência e com a fé exigida, né? E com a fé exige obediência. A fé, ela exige a nossa obediência. E na obediência, ela leva você a tomar uma atitude diante de uma situação e leva você a uma ação. Dizer que tem fé e não toma atitude e deixa os outros tomar por você, isso não é fé. Você dizer que tem fé e não toma uma atitude e permite que a situação chegue a um ponto que ela esmaga você como uma montanha, é porque na verdade a sua fé não está funcionando. Então, se a fé exige obediência, ela vai levar você a tomar uma atitude e você vai ter uma ação. E é aí então que aí Deus pode fazer coisas grandes. Fica difícil para esse tipo de crente tomar posse das promessas de Deus. Essa é a razão, preste atenção nisso aqui. Essa é a razão pela qual a maioria de um monte de crentes crê num Deus grandioso, e crê, e diz que Deus é grande, e diz que Deus é não sei o quê, mas vivem uma vida muito mesquinha. O problema deles é resultado de uma fé sem ação, de uma fé sem obras. Quando Deus espera que você pratique a sua fé, você fica com ela guardada dentro de casa. Não tem coragem de sair para fora para lutar pela sua própria vida. E se você vive uma vida mesquinha, Deus não é culpado. Culpa e o problema, na verdade, tudo isso é o resultado de uma fé das obras que você não praticou, querido. Quantas vezes Deus te chamou para você realizar algo, para você fazer algo, até em prol da tua própria vida, mas você sempre teve uma desculpa, e depois você começou então a murmurar. Então, não há como a gente não assumir a responsabilidade. A responsabilidade de você atravessar todo esse vale que estamos passando é sua. Não é de ninguém, não, é sua. A responsabilidade é sua. Porque você quer enxergar Deus no meio de tudo isso? Não adianta usar outros meios, não.
não adianta ficar com historinha, não adianta ficar com brincadeirinha, não adianta ficar com piadinha, não. A realidade é séria, a coisa é séria. E você sabe que a coisa é séria. Você sabe que os problemas não vai terminar quando for embora o coronavírus, depois de ter levado a vida de tantas pessoas, a qual o número de mortos ao redor do mundo já chega a 150 mil. Não, aí vai ter a trajetória econômica do país. Aí vai ter o balanço de milhares de empresas que quebraram e não tem mais como dar emprego. Aí tem a grande história, realmente, de uma multidão infindável, lutando muitas vezes por um pedaço de pão. Você vai querer fazer parte dessa estatística? Ou você vai começar a pensar de uma forma séria na sua vida? Começar a pensar daqui os próximos meses. Porque depois que passar isto, as consequências, nós vamos ver o tamanho de tanta coisa que está por aí. E por isto, para você sobreviver, vai ser exigido de você a fé verdadeira para que Deus realize os milagres. E diz o seguinte: o cristão tem de praticá-la para conquistar seus benefícios e, sobretudo, a salvação da sua alma. Salvação da sua alma não adianta só crer em Jesus. Se você não crê pela fé no que ele fez, até a nossa salvação está em jogo. Porque se a pessoa não tem fé para conquistar as coisas mínimas em favor da sua própria vida, como irá conquistar a maior de todas as bênçãos, que é realmente as promessas de Deus e a salvação da sua própria família? Sem a fé isso não vai acontecer. As coisas de Deus não se realizam por acaso. Se realiza quando o seu povo ora, quando o seu povo clama e quando o seu povo busca a sua presença. E diz o seguinte: obediência à palavra de Deus é a prática da fé e vice-versa. A prática da fé transforma. Não é o pecador para receber a salvação diante de Deus, como foi comigo e foi com você. E diz assim, olha que coisa maravilhosa: quem quiser fazer por merecer as respostas de Deus, tem de manifestar a sua fé. Viu? Deus nunca teve surdo, Deus não é cego e Deus não dorme. Ele está pronto, mas precisamos ver como estamos chegando diante dele. O Brasil inteiro, a humanidade, aonde estiver o povo de Deus, deverá realmente mostrar quem caminha pela fé ou quem caminha por outros sentimentos. Mas que em nome de Jesus, você realmente comece a declarar contra toda a sua insegurança e dúvida. E começa realmente a se prostrar diante do Calvário. Sabe por quê? Porque o teu socorro vem de Deus. O teu milagre vem de Deus. E diz assim: Abraão materializou sua fé por meio da sua obediência. Viu? A fé de Abraão fez os milagres acontecer porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele não somente creu, mas também tomou a atitude em relação à sua crença. Essa noite, Deus está te chamando a atenção para você tomar uma atitude com relação ao que você diz que crê de Deus.
Então traz à existência. Traz à existência a solução do seu problema. Você precisa da fé para isso. Deus não vai fazer sozinho. Ele vai esperar você se apresentar diante dele através da fé. E isso significa que você vai precisar orar. Isso você vai ter que vencer a fraqueza da sua carne, a tentação da sua carne. Você está entendendo? E não fazer de conta que o problema não existe. E não fazer de conta que o milagre vai acontecer sem mais, sem menos. Esqueça isso. Deus está esperando você e eu se apresentar diante dele, e indo para o fim dessa palavra para nós orarmos. Diz assim: quando você toma esse tipo de atitude que você diz que crê e começa a clamar a Deus, esse tipo de obra é que aponta a verdadeira fé. E diz assim: por isso Tiago afirma que sem obras a fé é morta. Poderíamos até acrescentar que a fé sem obras é mortal, porque faz a pessoa pensar que o fato de ter fé já é suficiente. Você dizer que tem fé não quer dizer nada. Se você dizer que tem fé e você não pôr ela em prática, você vai morrer. A situação não vai mudar. Então não deixa a sua boca declarar que é uma fé em Deus e você não se curva diante dele para clamar a ele. E diz assim: a Bíblia define Deus como galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam, ele é galardoador. Tal busca se dá quando se pratica ou obedece a palavra. E sendo ele galardoador, seu trabalho é premiar os que são merecedores de recompensa e aqueles que se destacam. A Bíblia não diz que Deus é doador. A Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Viu? Deus não abre o céu e fica despejando as coisas de qualquer jeito, não. Porque doador, doar significa presentear a qualquer um. Mas galardoador significa premiar os que merecem. E aí está a grande diferença. Você me entende nesta noite? Você me entende que aí está a sua diferença de receber ou não? Então você vai entrar numa oração comigo agora. Se Deus deteve você diante desse momento, é porque Deus sabe que você quer. E Deus sabe que você vai levar a sério. E nós estamos num momento de guerra. Ou nós vencemos pela fé esse vírus, ou ele nos vence. Ou você vence pela fé toda a situação que você está atravessando, ou ela te vence. Nós estamos no meio de uma guerra infernal. Há uma batalha no mundo espiritual que você não imagina nesse momento. São bilhões de anjos contra bilhões de trevas, de demônios, querendo destruir, querendo fechar portas, querendo matar de fome, querendo matar de todas as formas. E o mover do Espírito Santo trabalhando para livrar do poder da morte, livrar do poder da destruição. E nós fomos chamados para representar aquele que é maior nessa guerra. Você já foi dado para você realmente o capacete, a couraça, não é? As botas espirituais. Foi colocado nas suas mãos a espada. Não,
Já foi dada essa autoridade para você. Eu quero orar, eu quero interceder com você nesse momento de oração. Sei que poderá vir uma guerra nesse momento na sua mente, mas caminha comigo, anda comigo um pouco nessa oração. Você vai ver se esse mal não vai embora. Você não vai ver que se Deus não vai entrar com sua mão poderosa. Esse é o momento do clamor. Esse é o momento da nossa batalha. Esse é o momento que nós fazemos parte de um grande exército que está orando. É de manhã, é à tarde, é à noite, é de madrugada. E não vai demorar muito para nós entrarmos nesse meio também. Seja de manhã, seja à tarde, seja de madrugada, seja horário que for. Não é? O momento é de guerra, o momento é de batalha. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro com essas pessoas agora numa grande guerra. Nós nos apresentamos diante do Senhor e nós nos colocamos diante da sua presença como soldados que o Senhor levantou para a peleja. Não, Senhor, nós não estamos descalços. Não, nós não fomos mandados para a frente desta guerra para morrer. Nós não fomos mandados para a frente desta guerra para podermos fugir, Senhor. Nós somos mandados para a frente desta guerra para permanecer firme sobre as ordens do grande general chamado Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos pelo caminho. Nós estamos olhando para a cruz e nós estamos clamando porque dela vem a força, dela vem a vida, dela vem o poder e a autoridade para esmagar a cabeça da serpente. Seja esmagado as manifestações malignas e satânicas contra a vida dessa família, contra a vida, Senhor meu Deus, deste povo, desse seu rebanho, ó Deus, dessas ovelhas. Deus, seja esmagado agora as obras que o adversário preparou como setas inflamadas para paralisar, Senhor, a vida desta pessoa. Mas nós quebramos em nome de Jesus a enfermidade desse corpo, desde a cabeça à planta dos pés. Coloque as mãos, querido, na sua cabeça e declara comigo, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, seja ele físico ou espiritual, através do sangue do Cordeiro de Deus, eu sou agora livre, eu sou curado, eu sou livre. Todas as minhas emoções, toda a minha ansiedade, todo o meu estresse, todo o mal que me cercou, que me faz sentir amarrado, que me faz sentir doente sem eu estar, eu agora assumo a minha posição pela fé em Cristo e eu declaro: vai-te, espírito de enfermidade, de todos os vícios que querem crescer dentro da tua casa, os vícios que querem fazer esta pessoa ser levado realmente a uma situação até de morte. Nós paralisamos em nome do Senhor Jesus o crescimento desse vício dentro da sua casa, da sua família. Eu oro, Senhor, junto com aqueles que o Senhor preparou neste momento. Não importa quantos eles são, mas importa que ainda que estivéssemos em dois, o Senhor estaria agora inclinado a responder nossa oração e não ficaríamos sem a nossa recompensa. Pai, eu declaro agora que esta casa seja visitada, que os seus moradores sejam visitados, que todos os sentimentos, palavras, Senhor, de contendas, palavras de divisão, elas sejam derrubadas esta noite. Deus, que seja aberto o caminho da cura,
o caminho, Senhor, da paz verdadeira. Receba a paz sobre a tua casa, receba sobre a sua família, a paz verdadeira que vem do nosso Deus. Que o Senhor te faça crescer, que o Senhor traga a sua fé para fora, que com sua boca você pode declarar a palavra do Senhor, a palavra que não vai deixar você prisioneiro, a palavra que não vai deixar você perdido, mas a palavra que te tira agora do sepulcro espiritual, a palavra que agora ela faz correr como um rio a sua fé, e o Espírito Santo é tocado agora, porque você clama pelas suas necessidades, você clama agora por aquelas pessoas necessitadas, agora você clama pela sua causa, que precisa de resposta, que precisa da intervenção de Deus. Então receba a resposta de Deus, receba a intervenção de Deus, receba a presença dEle, que faz transbordar a sua vida, porque grande é o seu nome e tremendo é o nosso Deus. Pai, nós nos curvamos, não temos vergonha de descer a sua presença, de nos humilhar e saber que o teu nome, ele representa a salvação, ele representa a reconciliação, ele representa a transformação. Por isto agora, transforma, Senhor, esse medo, transforma essa fraqueza, transforma, Senhor, essa dúvida na fé que esta pessoa precisa para escalar a montanha. Ela está dentro de um vale, Senhor. Ela está dentro de um vale. Estava usando as palavras erradas, estava usando os meios errados para falar com o Senhor. Mas o Senhor está dizendo: não adianta vir com a dúvida, não adianta vir com a murmuração, não adianta vir com a reclamação. O Senhor disse: venha diante de mim com a certeza, venha diante de mim com a convicção e declara diante de mim, porque eu sou Deus, eu sei o que te prometi, eu sei o que você precisa e eu sei o milagre que precisa ser feito, mas eu preciso que você me mostre a sua fé, pela sua atitude, pela sua ação na minha presença, como nesta oração que está sendo feito. Declara que você, a partir desta noite, não aceita mais esse mal sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida. Não, Senhor meu Deus, esta pessoa está sendo tentada para perder o controle, para perder, Senhor, a autoridade, para perder a confiança, para jogar sua fé no chão. Mas eu declaro, na autoridade que o Senhor me dá, Espírito Santo, entra onde essa pessoa estiver. Eu não sei quem é ela, eu não sei qual é a necessidade dela, mas ela ora comigo, ela clama comigo, e é por isto que o milagre há de acontecer, porque o Senhor é santo. Nós somos, Senhor, imperfeito, nós somos impuro, mas nós nos arrependemos. Na verdade, Senhor, o teu povo, Senhor meu Deus, não só quem me ouve, mas sobre São Paulo, sobre a nação brasileira, sua igreja se arrepende, sua igreja desce, Senhor meu Deus, a tua presença, para reconhecer que precisa de ti, para reconhecer que não há outro Deus, que não há outra esperança, que não há outro milagre a não ser o Senhor. Ah, Espírito Santo, começa a soprar sobre esta nação, começa a soprar a esperança da vida, começa a destruir o poder da morte que esse vírus carrega, o poder da morte que outras doenças carrega. Mas agora quer entrar dentro da casa desta pessoa, quer entrar na família desta pessoa. Mas, Senhor meu Deus, o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, não te deixarei só, não te deixarei abandonado, não te deixarei perdido, pois eu sou o teu Deus,
Deus, e se eu derramei o meu sangue na cruz pela tua vida, seria impossível me esquecer de ti. Ainda que sua mãe se esquecesse, ainda que o amor de sua mãe terminasse, ainda que o amor de sua mãe fosse falho, o meu é perfeito, o meu não iria acabar, porque se o seu pai ou sua mãe te deixar, eu te recolherei, eu te abraçarei, eu te ajudarei, eu te guardarei, eu te levarei para um caminho seguro, eu te levarei realmente para que veja o poder que há no meu nome. Por isto, Senhor, abraça esta pessoa esta noite, abraça esta pessoa que está, Senhor, precisando do seu toque, abraça, Senhor meu Deus, o coração desta pessoa que foi, Senhor meu Deus, quem sabe nesses dias machucado, ferido, Senhor, pela angústia, pela tristeza, a preocupação de tantas coisas acontecendo, mas a fé, eu tenho a convicção, a minha alma arde dentro de ti, que quando terminar, Senhor, todas essas guerras, nenhuma das tuas ovelhas vai estar faltando, elas estarão todas no aprisco, elas estarão entrando e elas serão chamadas pelo nome e elas não estarão faltando. Por isso que agora eu declaro, tire as mãos da ovelha, espírito maligno, obras da carne. Essas ovelhas têm dono, essas ovelhas têm o grande pastor de todos os pastores, e chama-se Jesus, e ele diz que deu a vida por elas, e ele diz que ele não é mercenário, ele diz que ele não é interesseiro, mas ele ama as suas ovelhas realmente com sua própria vida, e por isso ele não vai permitir que nenhuma das suas ovelhas no final desta batalha esteja faltando dentro do aprisco, mas todas elas estarão dentro do seu templo, Senhor, estarão, Senhor meu Deus, curvado diante do teu altar, estarão colocando a sua própria vida como sacrifício vivo, como sacrifício suave diante, Senhor, de ti. É, Senhor meu Deus, o nosso sacrifício que a fé exige, é a entrega da nossa fé, é a entrega da nossa vida. Quando o Senhor disse a Abraão e pediu seu filho Isaque, o Senhor pediu realmente, e o Senhor queria ver se existia um homem que pudesse amar ao Senhor como o Senhor nos amaria ao entregar o seu filho na cruz. E o Senhor olhou e viu, Senhor, com todas as guerras, com todas as dificuldades na jornada, aquele homem foi até o Monte Moriá, e ali, Senhor, ele ia fazer o que o Senhor pediu. Mas aí o Senhor disse: agora eu conheço a tua fé, agora eu conheço o teu coração, e é por isso que eu te chamo de amigo. E Deus chamou Abraão de amigo, pois o homem, para ser chamado de amigo, ele precisa realmente ser um homem valoroso, uma mulher valorosa diante de Deus, que não nega, porque depois que passar tudo não adianta mais declarar quem é Deus, porque é agora que temos que declarar, é agora que temos que nos levantar. Mas se você não tem força, o Senhor te levanta. Se você está com sua fé caída, Ele te levanta nesta noite, Ele te toma nos seus braços, Ele te coloca em pé, Ele te dá uma nova mente, Ele te dá realmente uma palavra viva, uma palavra poderosa. Vai-te, Satanás, vai, sai de dentro desse caminho, sai de dentro da mente desta pessoa, sai da casa dela, sai da família dela, porque agora, eis que o Senhor é o Deus da providência, eis que o Senhor vai fazer um caminho aonde não tem, o milagre vai acontecer, ele vai vir pelo caminho que você não sabe, ele vai vir por onde você não sabe, mas o teu Deus nunca te deixou no caminho, o teu Deus nunca te abandonou em lugar nenhum, o teu Deus não te deixou quando você estava no vale da morte. E agora nós declaramos ao nosso Deus, e nós profetizamos sim, que o Senhor sabe
o caminho melhor, a direção melhor, a maneira melhor para aquilo que vai ser para a nossa vida. Senhor, não deixa esta pessoa ter um medo, não deixa agora a sua dúvida, não deixa agora o seu desespero, que ela receba junto comigo, que ela caminhe comigo nesta oração. Deus, que ela não dê lado para a sua carne, mas para que ela se movimente, que ela se levante, que ela declare com sua boca, que ela não tenha vergonha. Não importa se tem pessoas por perto, o que importa agora é a decisão firme desta pessoa. O que importa agora é esta pessoa que desceu os seus joelhos no chão. O que importa agora é esta pessoa que levantou os seus olhos para o Senhor, que agora derrama, Senhor, o seu coração, que derrama suas lágrimas e diz realmente com sua boca que ela aceitará a derrota, que ela não aceitará ficar perdida pelo caminho, porque ela vai declarar agora que ela confia, que ela sabe que tem um grande general que vai conduzir a vida dela, vai conduzir realmente os que estão com ela, e esse grande general, ele tem o poder realmente de ir derrubando tudo pelo caminho, que essas pedras vão saindo, essas montanhas vão sendo derrubadas, que este muro seja rachado no meio, que o Senhor derruba essas muralhas, que agora, Senhor, o mar vermelho, esta pessoa não tem saída, ela diz realmente: eu cheguei ao fundo do poço, eu cheguei a uma situação que eu não sei o que eu vou fazer, mas eis agora, eis o que o Senhor te deu realmente, a palavra dele é o seu cajado, a fé que ele te deu é o seu cajado. Esta noite, lança de volta ao seu Deus, declara a ele a palavra, que você crê, diga a ele que ele prometeu uma palavra, que ele seria o teu socorro, que ele seria a tua força, que ele seria o teu milagre, que ele seria a tua esperança, porque muitas vezes você entrou na casa do Pai, muitas vezes você entrou e ali você declarou a sua adoração, o seu louvor, a sua exaltação ao seu Deus, e você fez muitas vezes e disse com testemunhos na frente daquele altar, e você falou da grandeza desse Deus, mas as coisas que ele fez no passado foram pequenas, foram coisas insignificantes, e você foi testemunhar, mas agora não é nem 1/10 daquilo que ele vai fazer no meio dessa situação, no meio dessa escuridão, no meio de toda essa confusão, pois ele não é Deus que dorme. O poder dele é tão grande que ele criou todo o mundo espiritual, ele criou o universo, ele criou todas as formas de vida, e ele ainda diz na palavra que ele tem poder suficiente, não só para ver sua necessidade, mas sim ele sabe o que você está pensando agora, e ele sabe antes que se forma um pensamento na sua mente, ele já sabe o que você vai pensar, e ele diz que nada pode acontecer na vida dos filhos de Deus, nada que não seja permissivo por ele, nada que ele não esteja no controle. O que parece ser uma noite escura, o que parece ter sido um dia de frustração, de péssimas notícias, eu quero te declarar que o teu Deus vai estar trabalhando esta noite a teu favor, e amanhã as notícias serão diferentes, as coisas serão diferentes, elas vão ser diferentes. A fé promete isso, a fé ela diz que vai acontecer, e ela vai acontecer. Por isso agora o deserto não vai te devorar, o deserto não vai prevalecer, o calor do dia, da sua batalha e da sua guerra não vai prevalecer. Por isso nós declaramos também sobre a nossa nação que não vai prevalecer o caos, não vai prevalecer a destruição, pois o mal ele quer empurrar, ele quer aprisionar a igreja de Cristo para dentro realmente das casas, mas eu quero dizer, ela começou nas casas, ela voltou para as casas, e das casas ela vai para a rua, porque o Senhor disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém até ser revestido do poder e depois sair pelo mundo. Então nós também sairemos de Jerusalém, que é a nossa casa, sairemos com uma mentalidade
mentalidade diferente, sairemos com uma esperança viva. Ó Deus, nós queremos declarar a fidelidade, Senhor, desta pessoa. Ela se julga tão pequena, mas ela está caminhando, ela está fazendo, Senhor, suas orações, ela está lendo a palavra, ela está, Senhor, profetizando, ela está fazendo o melhor que ela está podendo. Ela quer consertar a direção da sua vida, o relacionamento da vida dela com o Senhor. Por isso ela já foi justificada, ela foi purificada no seu sangue. Os seus pecados não têm mais poder, não tem mais autoridade sobre ela. E eu estou declarando esta noite que esta pessoa, ela está sendo visitada pelos teus anjos agora. Teus anjos estão entrando, teus anjos estão olhando e estão vendo se tem alguma coisa maligna, satânica escondido nesta casa, trabalhos de macumbaria e de feitiçaria que foram feitos contra a vida de alguém. É quebrado esta noite em nome de Jesus. Esse despacho de macumba, essas obras do inferno, elas estão sendo quebradas nesta noite em nome do Senhor Jesus. Eu estou dizendo que Deus está abrindo o caminho, que Deus está abrindo as portas. Ninguém vai te segurar, ninguém vai te deter. Deus te chamou pelo nome, Ele conhece o seu nome não é derrota, o seu nome não é fracasso, o teu nome não é medo, o teu nome não é inveja, o teu nome não é arrogância, o teu nome não é orgulho, mas o teu nome é filho de Deus, é filha de Deus. E por isso vai-te agora, Deus, olha os céus agora e venha sobre esta pessoa, venha sobre a sua família e começa a colocar as coisas em ordem, portas abertas, caminhos abertos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Nesta oração de alguns minutos, mas que se você pelejou comigo e você não desistiu e não saiu fora aí da live, eu quero dizer para você que você verá a resposta de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Ele vai conhecer os que verdadeiramente são guerreiros, mas também Ele conhece os que estão fugindo, os que estão se escondendo. Nas suas atitudes e nas suas decisões, Ele bem sabe quem está indo para frente, quem está voltando para trás e quem está se escondendo. Então eu quero dizer para você o seguinte: daqui para frente Deus te levantará como um grande líder, ou você mesmo vai se rejeitar. Quando acabar isso, você vai dizer: realmente, o mínimo que eu posso dizer, que eu não posso liderar nada, nem nos átrios da casa do Pai, porque no momento que eu mais deveria caminhar com o povo de Deus, caminhar com o chamado nas orações e estar realmente firme, eu tomei a decisão de ser um covarde. Tomei a decisão de negar a Deus como Pedro um dia negou. Eu tomei a decisão quando eu não quis mais orar, quando eu não quis mais clamar, quando eu não quis mais ouvir nada, de aceitar que realmente hoje eu sei o porquê Deus nunca derramou os dons dele sobre mim, porque nunca me deu uma grande célula, porque nunca me deu realmente o altar da sua casa, porque nunca me deu realmente as ferramentas que eu tanto queria, porque Deus sabia que quando chegasse a hora da guerra, você seria um tenente que iria abandonar os seus soldados, seria um coronel que iria abandonar as suas tropas, e você tinha um sonho de se tornar um general. Então comece hoje a mostrar quem você é, pelas suas atitudes.
Deus te chamou. Saia do soldado raso, coloque as vestes e siga o caminho e trilhe o caminho com o povo de Deus. Trilhe o caminho com o povo de Deus que está marchando, e são milhões que estão marchando no Brasil e ao redor do mundo. Trilhe o caminho contra esse inferno, contra essa escuridão, contra o poder da morte, da destruição. E quando terminar tudo isso, Deus vai olhar para você e vai dizer: eu vi o seu deitar e o seu levantar no meio daquela pandemia, e eu vi como você se portou. Você vai poder levantar a cabeça e Deus vai olhar para você, e você vai receber a condecoração, e vai ver que Deus te promoveu de nível, Deus te promoveu de cargo, Deus te promoveu porque Ele viu que, como um soldado, você lutou como um tenente. Como tenente, você lutou como um major, e daí por diante. E vai ser tremendo. Que Deus possa te abençoar. Que Ele possa levantar você. Amanhã às 10 horas estaremos aqui. E às 15 horas a Bispa Paula, com a nossa irmã Rosângela, não é? Fazendo a live, e vai ser uma grande bênção. Eu só quero deixar um aviso aqui. No domingo, nós vamos ter o nosso culto online. E eu gostaria que você arrumasse um pouco de azeite, sabe, num vidrinho. Ah, bispo, eu já tenho o azeite na minha casa. Não, esse azeite que já está orado, que já está ungido, não. Tem que ser um azeite que não foi orado e não foi consagrado ainda. Um azeite virgem. Porque na hora do culto eu vou consagrá-lo junto com você e vou dizer o que você vai fazer na outra semana, nos próximos 7 dias, em prol da sua vida e da sua família. Então arrume um pouco de azeite, para que quando eu for consagrar no domingo o meu azeite, para a minha vida também, fazer como o Espírito Santo mostrou, no ato profético, você não tem esquecido esse azeite, já providencia, tá? E na hora você vai participar, e se você esquecer, aí você vai estar fora, porque não vai dar mais para consagrar nem na segunda nem na terça, será no domingo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.